Apple, Microsoft, Google. Uma destas está relativamente barata, é o que diz este documento. E qual é que é essa ação e porquê? De onde é que vem essa avaliação? É isso que te vou mostrar hoje, ver contigo este e-book e partilhar as notas que tirei sobre estas três empresas. Na verdade era para te falar de todas as 7 magníficas, mas o vídeo ficou super longo, portanto dividi. E assim hoje consigo falar em detalhe de cada uma destas três, o que te vai ser útil no caso de quereres investir em alguma delas. Porque assim ficas a conhecer melhor o negócio e de outra perspectiva, porque eu não vou estar aqui a ler este PDF, não. Vou apenas falar dos temas que me chamaram mais a atenção e explorar de outro ponto de vista. Portanto, se ficares curioso, podes ler o documento todo para ficares com uma visão mais completa da empresa. Se já tiveres lido, este vídeo também é para ti, para enriquecer aquilo que já viste e que já sabes. E como sempre, vou falar para o Tiago de 18 anos que não percebia nada disto, então não te assustes aqui com esta tabela, porque vou-te explicar o que é que significa e como é que se lê. Mas antes, gostava de saber que ação é que tu achas que está barata. Conta-me lá isso nos comentários e enquanto escreves, queria deixar um agradecimento ao patrocinador do vídeo de hoje, a XTB, que já sabes é a corretora que eu uso porque não tem comissões de compra e venda de ações e ETFs até 100 mil euros mensais, sendo que a partir desse valor passa a ser de 0,2% com o mínimo de 10 euros. E se tens acompanhado a série de investimentos que tenho feito mensalmente, já sabes que eu invisto todos os meses e compro sempre alguma ação de uma empresa e também alguns ETFs. E como eu invisto menos de 100 mil euros, para mim é mesmo comissões zero. E agora sim, sem mais demoras, vamos lá rodar a intro barata! Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia e das tuas finanças pessoais. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. Então, sem mais demoras, vamos já abrir aqui o PDF sobre como investir em grandes empresas de tecnologia. Vamos ver aqui uma a uma, mas antes, deixa-me só aqui frisar esta parte que este vídeo e esta comunicação de marketing, portanto, este e-book, este PDF, é apenas informativo e educativo, não é um aconselhamento financeiro de forma nenhuma. Como tu sabes, investir é arriscado, podemos perder todo o nosso dinheiro, portanto, pensa bem antes de investir e não faças só porque alguém online diz para fazer. Online, ou na rua, ou um amigo, ou o que for. É que se não sabes porque é que estás a comprar, então também não sabes quando é que é para vender e isso pode trazer muitos desgostos. Dito isto, passamos aqui para a introdução. A tecnologia está presente no nosso dia-a-dia, que é aqui o lema do canal. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. Estas são aquelas que os investidores consideram as 7 magníficas. Eu vou criar aqui uma nova carteira do Patreon com aquelas que eu considero as minhas 7 magníficas. Portanto, obviamente que não são estas. Se vão subir mais ou menos, eu não sei. Mas já agora perguntava-te quais é que são para ti as tuas 7 magníficas. Aquelas empresas que tu gostas mais. 7. Diz-me lá. E se quiseres saber quais são as minhas, então passa no Patreon para saberes. Mas então, falam aqui sobre ganhar dinheiro. E eu deixava-te já aqui uma pergunta. Tu já alguma vez pagaste alguma coisa ao Facebook? Quem diz Facebook diz Meta, não é? Que é a dona. Diz Instagram, diz WhatsApp. Diz-me lá isso nos comentários. Já vamos falar do Facebook daqui a pouco, mas fica já esta perguntinha aqui no ar. Eu não vou estar a ler isto tudo, tu já sabes. Nestes vídeos, estes PDFs, eu tento sempre dar uma perspectiva diferente para complementar o vídeo e não me parecer aqui uma leitura tipo quarto ano. Tiago, pode ler Terminal Bloomberg. Isto aqui custa cerca de 30 mil dólares por ano. Portanto, para mim foi uma surpresa saber que a XTB usou dados do Terminal para este e-book. Portanto, vamos ter aqui acesso a informação que de outra forma seria mais difícil conseguirmos. E começando aqui pela Apple, atenção a um pormenor muito importante. Se virmos aqui, por exemplo, no site do Investing, eles valem quanto? 4 trilhões. Então, Tiago, porquê é que aparece aqui quase 4 bilhões? Porquê é que é 1000 vezes menos? Por causa da nomenclatura portuguesa. E este documento está a respeitar a nomenclatura portuguesa. Eu, pessoalmente, uso sempre a nomenclatura inglesa para simplificar a leitura destes números, mas já ficas a saber. 1 bilhão americano, este B que vês aqui, em português diz 416 mil milhões. Não se dizem 416 bilhões. E estes 4 trilhões, em português, dizem-se 4 bilhões. Porquê é que é assim? Não sei. Mas já ficas a saber que existe esta diferença e como eu estou a ler este documento, eu vou seguir esta nomenclatura, mas se em algum momento eu me enganar e disser a nomenclatura americana, já sabes. Portanto, a Apple costuma ser a primeira empresa a ultrapassar o 1, 2 e 3 bilhões. Neste caso foi a Nvidia a ultrapassar a primeira vez os 4 bilhões e também os 5 trilhões, bilhões, na semana passada. Uma curiosidade aqui, a Apple devolve praticamente tudo o que ganha aos seus acionistas. Isto graças à sua relativamente alta margem de lucro. Isto aqui tudo o que está amarelo, ok, fui eu que
sublinhei, foram notas que eu escrevi à medida que fui lendo. E, por exemplo, aqui esta pergunta de se tu és cliente faz sentido ter ações, ou seja, compras um iPhone de 1000 euros. Vês aqui que a margem da Apple está na casa dos 46%. Portanto, na verdade, o iPhone só lhes custa 460 dólares a fabricar. Os outros 540 dólares são lucro. A pergunta é, faz sentido tu teres ações? E, portanto, por um lado, tu compras um produto que sabes que é bom, que gostas, por outro lado tens a ação e, portanto, os 540 euros que estás a pagar a mais, com muitas aspas, estás a ganhá-los através da ação. Claro que não é bem assim, porque reparas aqui que depois que as margens líquidas são apenas de 26,6%, porque há aqui muitos outros custos a terem atenção. Repara, margem bruta 46%, mas depois a líquida é isto, é preciso pagar a funcionários, o Research and Development, portanto há aqui muitos custos depois que é preciso tirar. Não é só o custo do iPhone. Quando tu compras um iPhone, sim, estás a pagar pelas câmaras, estás a pagar pelo metal, estás a pagar pelo envio. Mas e quanto é que custou desenhar os protótipos e saber que foi para chegar aqui e os funcionários que tiveram que testar e inventar o produto? Tudo isso tem custos. E aqui uma nota que eu pus foi que a margem está a aumentar. Ou seja, se nós virmos aqui a margem, 30% em 2018, passou aqui para 34%, isto neste ano. A margem bruta estava em 38%, já passou para 46%, e a margem líquida passou de 22% para 26%. O que é que isto significa, este 38% e este 46%? Significa que se tu compraste um iPhone de 1000 euros em 2018, ele custava 380. Eu estou a dizer isto mal. Tiago. 380 era o lucro, 620 era o que a Apple pagava pelos materiais. Portanto, aqui é ao contrário. Nestes 46,7, na verdade, a Apple fica com 467 euros e os outros 540 quase é que são o custo do material. E então uma curiosidade é, não só esta percentagem está a aumentar, como também o preço dos produtos está a aumentar. Eu já vou falar disso daqui a pouco, mas eu não consigo calar-me e está aqui esta página de um Apple Watch a 1029 euros. Portanto, eles já nos conseguem vender relógios a 1000 euros. Esquece o telefone então já vai para 2000 euros. Portanto, não só o preço do telefone aumenta, como a margem, a percentagem que a Apple ganha também é maior. Portanto, se tu pensares que em 2018 o iPhone mais caro custava 1000 euros e a Apple ficava com 38%, então era um lucro de 380 euros. Hoje em dia, o iPhone mais caro são aqueles 1000 vezes 46, já dá 460. Mas o iPhone mais caro agora custa 2000. Portanto, 2000 vezes os mesmos 0,46 já dá 920 euros. Portanto, a Apple passa de 380 euros de lucro no iPhone mais caro para 920 euros de lucro no iPhone mais caro. Porquê? Porque o iPhone mais caro está mais caro e a margem também aumentou. E, entretanto, inventam mais produtos para nos cobrar ainda mais, tipo o Apple Watch, depois é o Apple Watch Ultra, para ser ainda mais caro, que começou para ir nos 700 euros e, entretanto, já vai na terceira geração e já vai nos 1000 euros. É inacreditável. Mas é assim, se as pessoas compram é porque gostam do produto e estão satisfeitas. Então, aqui, props para a Apple por ter conseguido desenhar um produto que as pessoas realmente tiram valor por aquele preço. Os segmentos têm aqui duas categorias, produtos físicos e serviços. Tens aqui esta tabela, acho super interessante. Depois ver, eu queria focar-me aqui nestas notas que fui tirando, portanto, dos físicos não há muito que precises saber, iPhone, iPad, Apple Watch, os fones, certo? Nos serviços é que eu queria aqui chamar a atenção do quê? É que a margem é de 70%, o que é o dobro das vendas de produtos físicos. Ou seja, se eles num iPhone conseguem quase 50%, 46%, quando tu pagas a subscrição do Apple TV Plus ou o Apple Fitness ou o Apple One, eles aí ganham 70%. Portanto, se tu pagas 1000 euros dessas subscrições, claro que não gastas assim tanto, 700 euros seria de lucro. E este também é o truque. Ok, a mensalidade é muito mais baixa em valor absoluto em comparação com o iPhone, não é? Pagas 1000 euros por um iPhone, pagas para aí 10 ou 20 por uma subscrição da Apple, mas nesses 10 euros, 7 euros são de lucro para a Apple. Só 3 é que são realmente para pagar o serviço que estás a contratar. E isso é genial e é por isso que é aqui o segmento que mais cresce na Apple. Porquê? Porque dá-lhes o mesmo trabalho a desenhar uma aplicação do Apple Fitness e a vendê-la a uma pessoa ou a 1000 pessoas a 1 milhão. É exatamente igual, dá-lhes o mesmo trabalho. Enquanto que vender um iPhone ou 10 milhões de iPhones é bastante diferente. Porquê? Porque tens que encomendar muito mais câmaras à Sony ou à Samsung, já não sei o que é que eles estão a comprar agora, tens que encomendar muito mais chips à TSMC, já precisas de um contentor e um caminhão maior para transportar esses iPhones todos, precisas de mais tempo para produzir esses iPhones todos, se calhar não consegues dar resposta a toda a gente ao mesmo tempo e a pessoa que não consegue comprar logo, se calhar vai comprar da concorrência porque não quer esperar, então há aqui muitas nuances. Nos serviços não há essa questão. Desenvolves uma vez e depois é só multiplicar. Nos telefones não. Estás sempre constrangido por todo o processo que é preciso para desenvolver o telefone. Depois aqui, novos segmentos e o futuro. Há quem diga que a Apple não apresenta nada de novo ou revolucionário. Eu não vou discutir isto. Acho que esse é um bom tema para debater aqui numa live de tecnologia com todo o Portugal, ou com o Bernardo, ou aqui com o Martim Calado, ou com o Filipe, ou com o Forge News, com o Agonia. Mas hoje vamos deixar esta opinião. Vamos só focar-nos aqui do muito à frente da concorrência por causa dos Apple Vision Pro. Acho isto muito duvidoso. Para quem estuda a Meta e sabe o que é que eles estão a desenvolver, dizer que a Apple está muito à frente da concorrência
Depende de quais metas é que estamos a falar, de qual segmento. É que, por exemplo, depois falam aqui de 2 a 3 gerações. Repara, passaram 2 anos e a Apple não fez nada. Neste vídeo do Marcus Brownlee, até vim aqui comentar que, sinceramente, esperava mais da Apple, porque a inovação destes 2 anos foi quase zero. E isto não é típico da Apple, de facto. Agora, porquê é que isto aconteceu? Provavelmente porque estão a desistir disto e a mudar para outro segmento, para outro tipo de produto, tal como o Facebook está a fazer. Só que o Facebook continua a atacar os dois com muita força. A Apple, como ataca só coisas que sabe que vai ganhar, aqui deve ter percebido que isto não vai ser muito o futuro e há uns rumores que dizem que transitou a equipa para aqueles óculos de realidade aumentada. Isto é a realidade virtual, ou seja, estás fechado no teu mundo. A realidade aumentada são mesmo óculos de sol translúcidos, por exemplo, em que estás a ver o mundo real e tem lá um ecrã na lente. Mas já estou a divagar muito e eu queria focar-me aqui nas minhas notas, senão depois a ideia não passa. Portanto, só para encerrar este capítulo, está muito à frente da concorrência, tenho dúvidas nisto, gostava de saber a tua opinião nos comentários, se estás informado sobre isto. Se já acompanhas aqui o canal há uns anos, então sabes que eu comprei aqui os Quest 2, na altura chamavam-se óculos, depois a Meta mudou-lhes o nome para Meta Quest, são inacreditáveis, a minha mulher disse que foi a melhor tecnologia que ela experimentou e é mesmo inacreditável. Se ainda não viste este vídeo, acho que pode valer a pena para ficares a saber o que é que estou a falar, mas realmente é uma coisa que só experimentando é ingrato fazer um vídeo, não vai ficar sempre aquém. Mas isto foi muito antes da Apple lançar e essa até foi a minha tese na altura, em 2020, quando comprei Facebook, foi esta ideia que está aqui, da Apple levar certas tecnologias às massas, é exatamente isso. A Apple diz, é por aqui. Agora as câmaras são assim na horizontal. Vum! Todas as marcas lançam os telefones com as câmaras na horizontal. Sai um rumor a dizer que as câmaras vão ser na vertical. Vum! Todas as marcas vão lançar os telefones com as câmaras na vertical. A Apple define tendências. A Apple tira o carregador da caixa. Vum! Todas as marcas vão correr tirar o carregador da caixa. Algumas fazem uma piadinha no início, passado um ano, tiram o carregador da caixa também. Não é Samsung. Agora, aqui a questão é, os outros vão imitar por preços inferiores. E é muito isso que a Meta faz. Tem uma tecnologia espetacular, não consegue ter uma margem de lucro de 46% como a Apple, em que a Apple tem um produto de 1000 euros e quase 500 são lucro para a Apple. O Facebook não consegue fazer isso, as margens são muito mais reduzidas. Porquê? É o pricing power. Não estão dispostas as pessoas a pagar assim tanto. Pela Apple estão. É aquela exclusividade. É espetacular. O conceito que a Apple conseguiu, porque imagina, tens um Ferrari, é exclusivo. Sim, mas custa 200 mil euros. Nem todos temos 200 mil euros para comprar um carro. A maioria de nós não tem. Se uma pastilha elástica custar 20 euros, é um preço absurdo pela pastilha elástica, mas tu tens 20 euros para dar pela pastilha elástica, por aqueles 20 euros. É um valor atingível. Então a Apple conseguiu fazer isso com os smartphones, por um preço absurdamente alto, mas atingível. E sempre foi essa a estratégia. Aliás, quando eles lançaram o primeiro iPhone, penso que foi $600, depois baixaram o preço, creio que para 400, as pessoas revoltaram-se, tinham comprado muito caro, sentiam-se exclusivas, e eles voltaram a aumentar o preço. E tem sido muito isto. Houve uma marca que eu aqui não vou falar o nome, porque falei com eles off the record, mas eu perguntei-lhes porquê é que vocês estão a lançar este preço tão elevado? E eles disseram-te, Tiago, nós temos que igualar o preço do iPhone, porque se não o fizermos, as pessoas vão achar que o nosso produto é inferior. Portanto, isto acontece. Há essa percepção do preço. Quanto mais caro, melhor. E depois fala aqui do produto interessante dos últimos anos. Cá está, existem rumores para os tais óculos de realidade aumentada. Tipo óculos Ray-Ban, sabes? É o que a Meta está a fazer em parceria com essa empresa. Depois fala aqui da Apple ter clientes muito fiéis, exatamente. E é por isso que a Apple consegue cobrar um preço mais elevado, porque as pessoas gostam da marca, confiam e estão dispostas a pagar mais para não ter chatices. Margens mais altas que a concorrência. Exatamente. Vais comparar com a Samsung, não existe esta margem de lucro num smartphone, por exemplo. Privacidade e segurança tem sido o foco da Apple desde sempre, mas hoje tem mais relevância aos olhos da sociedade. Portanto, não é que a Apple agora tenha dito vamos focar-nos na segurança e na privacidade. Não, sempre foi, mas hoje isso é cada vez mais relevante, principalmente quando se fala aqui da inteligência artificial, não é de que vêm os nossos dados. Gostei de como a Apple criou o AI, Apple Intelligence. Eles dizem que não é AI, mas as siglas batem certo. São espertos. Dizem também que eles estavam em desvantagem e eu, sinceramente, aqui neste ponto tenho que fazer uma pausa porque eu não percebi qual é a jogada da Apple neste momento. O que tenho visto é que eles têm integrado a inteligência artificial nas coisas úteis, por exemplo, na aplicação das fotos, carregas lá no botãozinho de inteligência artificial e aquilo fica melhor, certo, ok? Tem também uma parceria com a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e isso tem duas vantagens, que é, uma é, se houver algum problema com o ChatGPT, a responsabilidade não é da Apple. Portanto, imagina, estás num iPhone, fazes lá uma perguntita e o ChatGPT responde erradamente. Ou a Siri, porque há uma integração entre a Siri e o ChatGPT no iPhone. Eles podem dizer, não, a culpa é do ChatGPT, foi ele que deu as respostas erradas. E há vários processos, porque houve jovens que se suicidaram porque tiveram conversas com o ChatGPT, coisas muito graves, tipo, o rapaz tinha tentado tirar a vida a si próprio, tinha aqui umas marcas no pescoço, a mãe não reparou, ele falou com o ChatGPT e o ChatGPT respondeu, estás a ver,
se tu não tivesses cá, se tu desaparecesses, ninguém dava pela tua falta. E o rapaz acabou mesmo por avançar e tirou a sua própria vida. Portanto, depois tiveram acesso a estes registros todos e isto são coisas graves. Já imaginaste o que era a Apple em tribunal por causa disto? Então, a Apple, para se afastar destes problemas que estão nos começos, né, que é normal, estas coisas têm muitos bugs, como é que é possível um software daqueles dar uma resposta daquelas a um menor? Muito perigoso. Então, a Apple, assim, tira a responsabilidade e continua com a inovação no top. Tipo, não tem que perder tempo a inovar, porque o ChatGPT está a fazer isso por eles e se alguma coisa correr mal, a Apple diz, ok, tchau, vem outra empresa qualquer. O Claude da Anthropic, ou o Copilot da Microsoft, ou o Gemini da Google, não sei, quem quiser, venha, nós integramos na Siri. Ou seja, neste momento, um cliente da Apple não tem menos por ter um iPhone. Não perde nada. Não é, não posso ter aqui um ChatGPT qualquer. Podes, é só instalares. Só não tem o rótulo da Apple. Portanto, a Apple aqui parece-me que está a ter alguma inteligência a gerir esta situação toda. Mas posso estar errado. O que é que tu achas? Diz-me lá nos comentários. E cá está. Este forte ecossistema da Apple, o poder de excluir outras empresas. E é mesmo um poder. Por exemplo, aquele problema que houve há 2 ou 3 anos, já te vou falar disso daqui a pouco, na parte do Facebook, em que havia privacidade e, portanto, o Facebook não conseguia direcionar tão bem as publicidades às pessoas, aos utilizadores do iPhone, justamente. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que tivesse dito vou largar o meu iPhone porque eu quero publicidades melhores no meu Facebook. Gosto que o Facebook saiba aquilo que eu gosto e quero saber as publicidades deles. Eu não conheço nenhum caso destes. Se tu conheces, por favor, diz-me, que isso é muito importante, esse feedback. Então, a Apple tem este poder de dizer, a partir de agora, privacidade. E tu, o Facebook, olha, amanhã-te. É extraordinário isto. Cá está. Receitas do Facebook foram menores, entretanto já recuperaram. Sabes que há muita coisa que eu vou anotando aqui porque eu estava a ler, ia logo tomando a nota e depois quando chegava à frente eles referiam aquilo que eu já tinha escrito. Portanto, achei engraçado. Para mim isto é muito importante, que é para validar o raciocínio. Repara, eu não posso só fiar-me, por exemplo, no ChatGPT ou num resumo de um artigo, porque isso tira-me o contexto e tira-me de pensamento crítico. Então eu tenho que treinar o meu cérebro para continuar a pensar e depois então fazer alguma pergunta ao ChatGPT, ou ver o artigo, ver o resumo. Mas eu tenho que conseguir a pensar. Porquê? Porque quando sair uma notícia, eu tenho que saber interpretá-la. Não posso ficar à espera das interpretações dos outros. Portanto, então aqui achei interessante, mas como te disse, não sei tudo e gosto de ouvir também as vossas opiniões. A Apple faz isto para se beneficiar, obviamente, isto aqui é tudo um negócio, apesar de que lá está, eles carregam muito nas tintas deste tema da privacidade e da segurança. A receita publicitária da Apple aumentou. Isto é interessante. A Apple também tem publicidade agora e é de facto um negócio extraordinário. Google, Facebook, Amazon também já tem publicidade. Portanto, grandes empresas a apostarem nisso. A Apple não quer ficar para trás, também quer dinheirinho e vai fazê-lo de uma forma mais responsável, penso eu. Vamos ver. Mudança para outra marca. Lá está, isto é muito difícil. E se tu estás no ecossistema da Apple, tu sabes que é difícil sair daí porque tudo funciona muito bem, tudo se integra super bem e fora desse mundo é difícil. Eu que estou no mundo de Android e Windows, eu sei, há muitas dificuldades. Se eu estivesse na Apple, seria mais simples. E isso fideliza ao cliente e é por isso que a Apple pode pedir preços também elevados. Eles estão a tentar entrar em muitos outros segmentos, nomeadamente saúde e finanças, e isto aqui é verdade. Eles têm muitas parcerias com universidades e hospitais por causa do Apple Watch. Essa, na verdade, é uma das razões, ou a razão que me fará mudar para a Apple, é por causa do Apple Watch e a questão da saúde. Tudo o resto eu acho sim, senhor, é tudo ótimo, mas essa da saúde, poder salvar vidas, para mim é top. Depois, o Apple Pay cobra fees muito elevadas, ou seja, comissões muito altas, e quando chegou a Portugal, os bancos não queriam, porque lá está, se tu pagasses alguma coisa com a Apple Pay, imagina, ias ali ao continente, gastavas 10 euros. Pois, mas tu pagavas 10 euros, o continente, por acaso, não sei se recebeu os 10 euros, é possível que sim, mas o teu banco tinha que pagar uma comissão à Apple porque tu usaste o Apple Pay para pagar. Da mesma forma que a Visa ou a Mastercard também recebe uma comissão, portanto há muita gente aqui no meio a receber comissões. E a da Apple era elevada e os bancos não queriam. Mas depois o MOE lançou isso e os outros bancos tiveram que se adaptar, senão podiam perder clientes. Senão tu mudavas de banco para poderes pagar com o teu telefone, não é? Depois aqui os relógios tornaram-se cada vez mais úteis e cada vez mais caros. Como te disse, já há smartwatches a 1000 euros. É extraordinário. Parabéns, Apple, a sério. Se os clientes estão dispostos a pagar, força nisso. Diabetes, isto pode ser top, por exemplo, para evitar picas. Acho que pode ajudar imenso, por exemplo, em crianças. Isto seria mesmo top. Ou até mais prático, sabe? Estás numa reunião, está na hora de picares. Pronto, o teu relógio mete logo aquilo. Ou não tens que andar com alguma coisa espetada. Não sei. Quem é diabético saberá muito melhor isto do que eu. Diz-me tu se não seria mais prático teres um relógio que conseguisse medir isso. E aqui depois falam muito da saúde e eu gosto dos vídeos da Apple porque levam uma pergunta e é qual é o preço de uma vida? E eles fazem aqueles vídeos todos os anos a mostrar as pessoas que foram salvas pelo Apple Watch. Eu fico sempre rendido àquilo. E lá está, a concorrência não tem estes vídeos. Eu não sei se eles têm essa tecnologia ou não, mas não a comunicam. E a Apple sabe comunicar muito bem o que tem. Até pode ter menos coisas que a concorrência, mas comunica melhor aquilo que tem. E a concorrência tem mais coisas, mas não comunica tão bem. E, por exemplo, nos eventos da Apple, eu gosto imenso de os ver,
A minha mulher é designer, não gosta nada de tecnologia, não tem paciência para isto, mas gosta de ver os eventos da Apple, porque eles não falam em processador octa-core 3.5 GHz. Não, dizem o iPhone mais rápido de sempre, 2 vezes mais rápido, bateria para 17 horas, coisas que as pessoas entendem, pessoas normais. As outras marcas até podem ser superiores, mas não sabem comunicar isso. É mais aborrecido. E eu gosto de ver os eventos da Apple por causa dessa obra de arte e a minha mulher também gosta justamente por causa disso. Voltamos aqui à questão dos dados seguros, portanto, nesta questão de dinheiros e de saúde, é importante a privacidade. Não queres que um estranho qualquer tenha acesso aos teus dados de saúde. E então, na Apple, no iPhone, as pessoas confiam mais. Aqui a Goldman Sachs, eu não sei exatamente se mantém. Eu sei que houve algum problema com isto, se eles iam de mudar de banco. Também não explorei muito a fundo porque é indiferente. Acho que qualquer empresa quer ser parceira da Apple. Agora, isto é outra vantagem da Apple, que é, eu não sei se eles vão tornar num banco, como diz aqui, tornar-se um banco, porque parece-me a mim que pode ser mais vantajoso para a Apple eles manterem-se assim independentes e terem simplesmente um banco parceiro. Porquê? Voltamos à mesma questão. Se houver um problema com esse banco, a Apple salta para outro. Tem as vantagens, mas não tem o risco. E depois é assim, o banco usar a Apple vai ganhar novos clientes, que são os do iPhone, e a Apple diz, ok, então vão ter que me pagar uma comissão por cada transação que os meus clientes façam. Os meus da iPhone, da Apple. Então, tira a responsabilidade da Apple, dá-lhes dinheiro, comissões, sem trabalho nenhum. Porque o banco é que tem o trabalho, a Apple só tem que garantir que os clientes estão felizes e que usam o iPhone e que usam o Apple Pay. O que é que está por baixo do Apple Pay? Se é Goldman Sachs ou JP Morgan, é indiferente. Se é Visa, se é Mastercard, não querem saber. Querem é que funcione. No fundo, é um bocadinho como a App Store, que liga os developers a quem usa a aplicação. E é isso que a Apple faz muito bem. Se tu pensares, é exatamente o mesmo negócio da Uber. A Uber não tem carros, a Uber não tem funcionários, o que a Uber tem é uma aplicação. Quem quiser conduz, tem um carro e põe-se disponível para pegar pessoas, e quem quiser ser conduzido de um sítio para o outro, vai à aplicação e pede. E a Uber faz a ligação e está ali no meio só a receber comissões. E a Apple a mesma coisa. Não é um banco, não processa pagamentos, tem um telefone onde as pessoas que querem pagar têm um iPhone e o banco tem lá os clientes e pagam através do telefone. Isto aqui do BNPL é o Buy Now, Pay Later, que é um mega negócio para a empresa. Para o cliente, isto já não é tão bom, pelo menos os dados estatísticos não têm mostrado isso. Há pessoas a sofrer muito com isto, porque é dívida em cima de dívida em cima de dívida e taxas elevadíssimas, é muito perigoso, mas a Apple apanhou este comboio exatamente para ganhar mais dinheiro. Depois, em termos da avaliação atual, portanto, o valor atual da ação é algo que aqui este documento diz que é objetivamente elevado, tendo em conta que há o risco da China. Houve aqui uma notícia em que a China disse que era para deixarem de usar iPhone. É aqui nesta parte. Eu não sublinhei, lá está, porque vou assumir que tu vais ler isto depois em casa, mas ficas a saber. Eu vou-te aqui explicando, depois se tu quiseres ver em detalhe, tens aqui. Mas a situação na China está a melhorar gradualmente. O Tim Cook é um ótimo dançarino. A música vai tocando e ele vai se adaptando àquilo que é. Ele tem feito isso muito bem, tem espremido bem. Repara, a Apple não tem inovado. Então, mas como é que tem cada vez mais lucro, cada vez mais margens de lucro? É extraordinário o trabalho que o Tim Cook tem feito. Portanto, o Steve Jobs inventou aquelas coisas todas. E agora o Tim Cook veio dizer, ok, mas conseguimos ganhar ainda mais dinheiro com esse iPhone e iPad que o Steve Jobs inventou. Isto está difícil. E, portanto, pode ser que a Apple seja a atravessar essa altura de não tanta inovação, mas melhoramento do produto e da tecnologia. E repara que a Apple agora está a comer mercado ao Windows, aos computadores, é verdade. Mesmo no Android, o iPhone está a vender mais. Portanto, o Tim Cook não é burro nenhum, porque se o acusam de não estar a inovar, o que eu pessoalmente discordo, mas como disse, não é o tema do vídeo de hoje, ele pelo menos sem essa inovação está a conseguir comer mercado aos outros todos que então estão a inovar. Ele é mesmo boss. Agora, lá está, 1/5 da receita da Apple vem da China, isto é o fenómeno da globalização, portanto, a Apple é americana, mas tem exposição a todo o mundo. E é por isso que é interessante depois veres um ETF mundial versus o dos Estados Unidos e vais reparar que grande peso dessa ETF mundial é de empresas americanas. Portanto, um ETF do SP500 e um ETF mundial tem muita coisa que se cruza. Portanto, se quer estar diversificado, cautela com isso. Aliás, foi o tema que falei aqui de quantos ETFs é que deves ter e como diversificar uma carteira com ETFs. E depois falei-te aqui neste vídeo de qual o melhor ETF para começar a investir, ou seja, muitas ideias de ETFs para diferentes mercados. Europa, Japão, China, Rússia, pronto, e agora o mercado abriu, portanto, deixa-me cá ver isto. Mas voltando então aqui à Apple, está um bocado grande dependente da China, 20%, aqui 1/5 é respeitável, mas estão a tentar reduzir gradualmente. Mas não é fácil, repara, eles vendem dezenas de milhões de iPhones. Dizer, ok, agora amanhã montem a fábrica na Índia, vamos começar a construir lá. Não é assim. É preciso ter mão de obra qualificada que saiba fazer aquilo, tens que ter os componentes lá perto, não é? Tens uma fábrica na Índia e a câmara vem da China e a bateria vem da Coreia. Já viste a bronca que isso é? Não, é tudo na China. Porquê? Porque está tudo lá perto. É preciso baterias. Ok, vai ali à Avenida Fontes Pereira de Mel buscar umas baterias. Falta-nos a câmara. Vai à Avenida do Brasil buscar. Na China está tudo lá perto. E é por isso que as coisas são montadas lá. Além de que eles têm muito boa qualificação para construir essas coisas. Tipo, os carros feitos na China são muito bons. E a Tesla disse isso, por exemplo. Mas lá está, estão a tentar melhorar isso gradualmente. O Tim Cook, ao mesmo tempo que é amigo do Trump, também é amigo do chinês, também está a tentar ver fábricas noutro sítio.
Portanto, ele está a tentar gerir isto, que é muito complicado. Porque se ele diz uma coisinha má ao Trump, o Trump irrita-se, pumba, lá se vai o negócio nos Estados Unidos. Se ele diz uma coisinha má à China, pumba, ele fecha-lhe as fábricas, já não há iPhones para vender. E se ele diz uma coisinha má à Índia, pumba, já não consegue fazer lá as fábricas. Portanto, Tim Cook tem muito mérito. Pessoalmente, acho que ele é um ótimo CEO e isto é muito importante quando investes numa empresa, saberes quem é que está a liderá-la. Porque se for um tipo que não é capaz, por exemplo, o CEO da Disney, tu fez muitos erros. O Bob Chapek, que estava antes deste, fez tantos erros que ele teve lá para aí 2 ou 3 anos e mandaram-no embora, pagaram-lhe milhões para ele ir embora, porque era isso que dizia no contrato, apesar de ele ter feito a Disney perder imenso dinheiro, e foram buscar o anterior que estava já reformado e dizer, pá, não, por favor, volta da tua reforma, porque o que nós temos aqui é uma bandalheira total. Tiveste este problema também com a Nike caiu imenso por causa de más estratégias do CEO que lá estava, que era um tipo que percebia pouco da empresa, percebia mais era de números, mas quando se está a trabalhar com a marca não é só números, é preciso sensibilidade com as pessoas. Mas enfim, hoje não é sobre a Nike, portanto há aqui o risco geopolítico de Taiwan, é massivo. Repara que a Apple produz os seus processadores para o iPhone, os A16, A17, o que for, produz os Apple M1, que são os processadores para os computadores, e esses semicondutores vêm de onde? Da TSMC, que está em Taiwan. Portanto, se a China invade Taiwan, adeus chips para a Apple. É uma bronca muito grande. A TSMC já disse que não consegue dar resposta com o resto das fábricas no mundo. E é por isso que o Trump também está a dar-lhe muito atento ali a Taiwan, porque se a China invade Taiwan, adeus tecnologia. Mas é que é mesmo assim. A China pode dizer, a partir de agora, não exportamos nada para o estrangeiro, nós queremos ficar com os chips mais avançados aqui connosco. Por exemplo, a Nvidia, já vamos falar dela daqui a pouco, mas um pormenor muito importante é que a Nvidia não fabrica as placas gráficas. Eles, na verdade, telefonam ali a Taiwan, a TSMC, e diz, faz-me aí umas 200 mil placas gráficas. E eles fazem. E isto tira um risco muito grande da Nvidia. O risco está sim sobre a TSMC, mas também tem as fábricas com uma lista de espera brutal de vários anos. Agora, o problema é, se a China consegue meter mão naquilo, é um problema grande para a Nvidia, é um problema grande para as empresas americanas, é um problema grande para o mundo inteiro. Essa é a verdade e é por isso que está a ser também gerida assim com palitos. Mas então, falando da Apple, sim, a Apple vai sofrer imenso se a China invade Taiwan. Ou porque lhes aumentam o preço, ou porque lhes cortam o acesso aqui a estes chips avançados. Enfim, não sei, vamos ver. Cadeia de abastecimento da Apple, o que é que diz aqui? Exato, a Intel. Eu disse o que é que diz aqui porque eu já planeei este PDF há uns dias e não me lembro tudo o que escrevi. Portanto, estou aqui a ler e ainda bem que escrevi, senão não me ia lembrar todos estes pontos. A Intel é americana, já tem as novas máquinas avançadas da ASML, ou vai ter, assim é que é, já fez a encomenda, vai ser as primeiras empresas a receber. É uma empresa americana, portanto, vai estar mais protegida e vai ajudar os Estados Unidos neste ponto. Pode ser por causa disto que o Trump meteu lá uma participação na Intel? Talvez, não sei, ele não me disse, mas eu quando investi na Intel era com esta perspectiva de que ela pudesse vir a fornecer estas grandes empresas. Nvidia, Apple, quiçá a AMD, no fundo substituir um bocadinho a TSMC. Foi essa a minha perspectiva, vamos ver se é essa a perspectiva também do novo CEO da Intel. Agora, isto nos chips demora imenso tempo. Estas fábricas demoram anos e anos e anos a serem produzidas. Aliás, o CEO anterior da Intel disse que era possível que continuassem com o projeto até 2030. E estão a construir imensas fábricas, só para perceberes como isto é complexo. Depois, existe aqui esta regulamentação toda da Europa, que tem uma interferência nos negócios e não só. Também nas funcionalidades. Há funcionalidades que nós europeus não temos acesso e, portanto, aqui os clientes é que perdem as funcionalidades, mas ganham supostamente em privacidade. E era essa a pergunta que eu te colocava. Achas que vale a pena estas limitações que a União Europeia mete na Apple e das funcionalidades que nós perdemos, ou nem sabes quais são e não te fazem falta? Diz-me lá isso nos comentários. Depois também fala aqui da guerra comercial, que foi curioso porque agora a guerra está em pausa para um ano, ou seja, nada foi resolvido, simplesmente adiámos mais um ano. Muito bem, daqui a um ano vê-se e se calhar isto nunca vai andar para a frente, mas não sabemos. Isto é em relação à China. Os outros países sim mantêm-se. Pelo que eu vi, o Trump disse que não vai renegociar com o Canadá, pelo menos por enquanto. É uma bagunça, eu não sei o que é que o homem está a pensar. Vamos ver. Pois é, isto sentem-se injustiçados. Eu sentiria. Mas enfim, se calhar o Trump sabia que isto ia acontecer, não é? Com a China não ia fazer farinha, mas com os outros que era fácil porque eles não podem dizer muito, não é? A China sim, tem um poder muito grande. Depois aqui os iPhones e tudo mais ficaria mais caro. E eu penso mesmo que as pessoas não têm noção do quão mais caro ficaria, porque basta pensar no salário mínimo. É abismal a diferença do salário mínimo em Portugal e nos Estados Unidos, e então se fores a ver a China e a Índia, é muito diferente. E isso teria um impacto direto no custo dos iPhones. E das duas uma, ou os 46% de lucro de margem da Apple seriam reduzidos, e portanto o iPhone manter-se-ia no mesmo preço e a Apple ganharia menos dinheiro, ou para manter aquelas margens o preço tinha que disparar bastante. Não sei, minha bola de cristal está estragada, se souberes, avisa. Não foi a primeira inovadora. Muitas vezes não é inovadora, mas sabe comunicar melhor as vantagens às pessoas daquela tecnologia que eles meteram do que o próprio inovador. E mais uma vez voltamos àquele ponto anterior do Tim Cook. Não inova. Pois não
Não sei. A verdade é que ele vende muito. Cá está. Os óculos VR, investi na Meta em 2020, vai fazer melhor e mais barato, portanto, já te falei acima disto tudo. Agora, aqui uma curiosidade é que a Meta aliou-se à Ray-Ban e o CEO da Snapchat disse que a Meta lhes roubou essa ideia. Portanto, eles fizeram primeiro um contacto com a Ray-Ban, o Snapchat, porque também estão a trabalhar nesses óculos, e a Ray-Ban disse, sim, e depois passado um bocado foi falar com o Facebook. Se isto for verdade, enfim, duvidoso, os valores morais aqui pelo meio, quer dizer, não há morais, não é? Há metais. Até rima. Reconhecimento da marca, sim, foi bem jogado por parte da Meta, porque a Ray-Ban tem muito mais reconhecimento por parte das pessoas, e portanto, se eu vou meter uns óculos na minha cara, eu não vou meter qualquer coisa à frente dos meus olhos, não é? Eu tenho medo de ficar cego, portanto, quero que seja uma coisa com qualidade. Então, se é a Ray-Ban a assumir aquilo, já me sinto mais confiante do que uma empresa que faz likes e subscribes. Caso não fazem subscribes, só mesmo like. Percebes a ideia, não é? Portanto, achei interessante. Depois, a receita cresceu em 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, que bate claramente a inflação. E a Katie Wood até diz que a Apple é para estacionar dinheiro, ou seja, quando ela não quiser que o dinheiro valorize muito, mas que não perca valor, ela prefere meter na Apple. Mas, no geral, ela investe noutras empresas que acha que vão crescer muito mais. E as teses dela são sempre ali de números astronómicos. Depois, falando aqui da análise técnica. Já fiz aqui este vídeo com vários indicadores. Se quiseres saber, recomendo mesmo que vejas. No entanto, aqui neste Excel, que é aquele que eu disponibilizei no meu Patreon, tem aqui vários dados. Eu gosto sempre de olhar para estas coisas, por exemplo, o SMA 200, que neste caso nem está preenchido, mas podemos ver aqui, portanto, na XTB metemos D1, que é o dia 1, clicamos aqui em funções, SMA, clicamos nele e pomos 200, exatamente, é isso mesmo que eu quero. Azul não, porque já está lá um azul, vamos pôr isto a amarelo, pode ser. Pronto, há aqui a linha do SMA 200, que neste momento está nos 223, e vou pôr aqui, portanto, há uma distância de 17% acima. Fibonacci neste momento não é preciso, dinheiro superior à dívida. Podemos ver aqui no 10Q, onde é que ele está? 10K, também poderia ser 31 de outubro. Aqui está. O cash, vamos cá ver. Portanto, tem neste momento 35 mil milhões, não é? Portanto, 35 bilhões com nomenclatura americana. Antes tinham 29, portanto, tem muito mais dinheiro agora, mas agora só tem 18 marketable securities e antes tinham 35. Portanto, em termos de dinheiro tem um bocado menos. E agora vamos ver aqui a dívida, 78 bilhões, portanto, bastante acima do dinheiro que eles têm aqui disponível. Então, posso pôr aqui no Excel que não tem mais dinheiro do que dívida. Em relação aqui à ação, subiu 132% nos últimos 5 anos. E vamos ver aqui os valores das receitas. Por isso, em 2020, 275, 366, 33%, 21. Depois em 22, 394, 383, ligeira redução aqui. 391, 416. E vamos ver aqui os earnings. Os próximos são a 29 de janeiro. Estão à espera de 131,8, 124,3. 6% de subida estimada. 103,95. 98,94, 4%, varia aqui, 108, 103. E aqui, sim, tem muito lucro. Data 2, 3 de novembro. Portanto, já temos aqui muitos dados. Espera-se aqui uma subida da receita entre 4% e 8%. E já agora podemos ver aqui que a receita subiu 42%, mas a ação subiu 132%, portanto subiu muito mais. Sim, tem andado a recomprar ações desde 2013, portanto cada vez menos ações disponíveis, o que faz com que o valor da ação também suba. Já agora ver aqui o Price to Sales Ratio, então 3.950, 416, 9.5 de Price to Sales e Dividend Rate é de mais 1,04, dividido por E 191, 0.4%, exatamente, bate certo aqui com o Investing. Portanto, se quiseres ter acesso a este Excel com todas estas informações, já sabes, link na descrição, para veres no Patreon. Por agora, vamos andar aqui no resto do documento. As zonas técnicas, portanto, aqui importa referir que não existe um valor intrínseco universal, tipo, qual é o valor justo de uma ação? Não existe. Há uma região, mas cada pessoa tem a sua perspectiva. Podemos ver aqui esta parte mais técnica da XTB. Se quiseres ver, eu vou deixar este parágrafo assim mais complexo para tu leres, mas para já vou avançar para a empresa seguinte, que está a loucura. Já lá vão 50 minutos e foi apenas uma empresa que eu vi e são 7. Tiago, vai ser 7 horas. Eu achava que isto ia ser super rápido, que eu demorei 7 horas a ler, mas achava que ia ser muito mais rápido a falar. Mas pronto. Microsoft, segunda maior empresa norte-americana, durante algum tempo foi assim. Foram ultrapassadas pela Nvidia, tanto a Microsoft como a Apple, mas isto aqui é apenas uma curiosidade. Associas a Apple a quê? Ao Windows, mas é muito mais do que isso, tal como eles dizem aqui. Depois podes ver isto com mais atenção. O que é que eu te queria dizer? Que as margens líquidas estão na casa dos 36%, ou seja, é mais do que a Apple. Porquê? Porque é muito de software e é exatamente para aí que a Apple está a tentar ir. Já percebeu que os serviços, o software, o digital, tem muito melhores margens de lucro do que um iPhone, do que o físico. Portanto, a Microsoft sim, também tem alguns aparelhos, tipo os Surface e assim, mas não é a maior fatia. Repara que uma das grandes fatias deles
é aqui a cloud, a nuvem, onde o líder é a Amazon, em segundo lugar a Microsoft e em terceiro lugar, lá mais para baixo, a Google. E a Microsoft tem conseguido ter aqui grandes receitas. Já agora aqui, só sublinhar uns pontos, como eu te disse, não quero estar a ler aqui todas estas linhas, isto aqui podes tu depois ver, mas além do Office existe também o Teams, existe o LinkedIn, sim, é da Microsoft, e estas coisas têm a vantagem de não ter a distribuição física, que foram estas notas que eu escrevi aqui. Não há o pagar a lojas para a comissão ficar com uma loja, que tem que pagar a renda do espaço do shopping onde está, não há as tarifas nos portos, que é aquilo que o Trump e o Xi Jinping andam ali a falar, não há aumento dos preços dos combustíveis, dos caminhões que transportam os iPhones, porque aqui são coisas digitais, tu vais ao site e já está. Não existe greve dos funcionários das lojas para vender os teus produtos. Não existe o problema de produzir demasiado estoque e depois tens que rapidamente escoar e fazer um desconto que é para vir a nova geração e ficaste ali com iPhones pendurados. Portanto, nem podes ter 0 iPhones porque alguém pode querer comprar na véspera de sair o novo, mas também não podes ter demasiados, porque se não chega ao novo, o que é que tu fazes ao antigo? Então aqui não tem esse problema, não tem o defeito da produção. Lembras-te daqueles Samsungs que a bateria explodia? Aí a Samsung perdeu bilhões com isso. Aqui não há esse risco do defeito da produção. Se houver um bug, lança-se uma atualização e já está. Não há garantia por avaria. Isto aqui avariou durante 3 anos, tem que me ir lá queixar. Não. É um software. Não avaria. Se houver um bug, depois corrige-se. Aquilo que eu te falei há um bocado, a TSMC não conseguir produzir, aqui não é esse problema. Não há atrasos nenhuns. É software. É só programar. That's it. A fidelização, porque imagina, quem compra um iPhone está contente, mas no ano seguinte tens de convencer a pessoa a comprar outro iPhone. São mais 1000 euros. E a pessoa pode dizer, não preciso, só daqui a 5 anos. E outra diz, só daqui a 8. E outra diz, está bem, eu compro daqui a 2 ou 3. Mas aqui a fidelização é todos os meses a pagar. E eles são geniais. Tem esta questão dos regulares e recorrentes, porque é previsível. Sabes mais ou menos quanto é que vais conseguir naquele mês. Até porque há muita gente que subscreve para um ano inteiro. E na verdade só tens que fidelizar o cliente uma vez e ficas com a receita durante muitos anos. Não digo para sempre, porque pode mudar, mas o mudar também tem muita chatice, já vamos falar disso daqui a pouco. Aqui está o outro segmento, portanto tem aqui alguns dispositivos, como por exemplo o Surface, tem as licenças, portanto, quando tu dizes, eu não pago pelo Windows, mais ou menos, quando tu compras um computador com Windows, por exemplo, um Asus, que é o eu tenho, a Asus pagou à Microsoft para poder ter aqui o Windows. Portanto, eu não paguei à Microsoft, mas paguei à Asus que pagou à Microsoft, portanto eu paguei de forma indireta. Agora, de facto, existem vendas mais baixas de licenças do Windows e, portanto, a Microsoft tem de se reinventar e encontrar outras fontes de receita para o seu negócio. Já conseguiu fazer isso com o Office, que antes pagava-se uma vez e tinhas o Office para sempre, até queres comprar o novo, e eles tinham que se esforçar para lançar novas funcionalidades no Office, até que eles perceberam, não, calma, esquece o vender o Office assim uma vez, vai ser dar acesso mensal ao Office. Se queres usar, pagas todos os meses. É genial, malta. Não gostas? Olha, usa o LibreOffice. Mas então, o Office era pago uma vez, agora é mensalmente. Será que o Windows também vai ter uma coisa assim? Ou será que vai ser freemium como aos jogos, em que o jogo é grátis, mas depois queres comprar mais coisas dentro do jogo e já tens que pagar para ter mais funcionalidades? Pode ser uma estratégia, não sei se é por aí que eles vão. Depois, algo que falam aqui é da compra da Activision Blizzard, isto já na área dos jogos, que é um segmento que eles dizem que é problemático e de facto não é só da própria Microsoft, mas muitas empresas estão a fechar e a despedir muita gente. Agora a pergunta é, como é que a Microsoft consegue aumentar as receitas mesmo neste ambiente mais difícil? Provavelmente sendo mais lean, ou seja, despedindo pessoas, diminuindo os custos e mantendo apenas os títulos que rendem muito dinheiro e portanto vão ter que arriscar menos, não fazer tantos jogos, então já não precisam de tantas pessoas. Essa pode ser uma estratégia. Se é isso que a Microsoft vai fazer, eu não sei. Agora, eles tinham metas muito agressivas para isto dos jogos, aumentarem 30% as receitas por ano. Mas, portanto, em relação aos jogos, vamos ver o que é que a Microsoft vai fazer. Depois, outros segmentos. Temos aqui a inteligência artificial e o ChatGPT. A Microsoft foi uma das primeiras, eu até fiz um vídeo sobre isso. Aqui está ele, sobre como investir no ChatGPT já há mais de 2 anos, não é o que estás a pensar. Tem ali o símbolozinho da Microsoft, porque era o que muita gente achava, mas realmente há muito mais a dizer. E aqui a questão é, pode lucrar com o ChatGPT? E aqui a ideia é muito interessante. Imagina o seguinte, tens um filho que chega ao pé do pai e diz, pai, tive uma ideia incrível desta receita, vamos aqui vender no nosso restaurante e vai ser espetacular. Pronto, e o pai tem o seu cafezinho, o filho cozinha, aquilo vende um bocado, mas o pai tem uma ideia genial, que é pegar na receita do filho, vai às outras cadeias de restaurantes, tipo, chega ao McDonald's e diz, olha aqui esta receita maravilhosa. O McDonald's compra a receita, vende milhões e milhões com essa receita e o pai ganha imenso dinheiro com a invenção do filho. É um bocado isto que acontece aqui com o ChatGPT. Porquê? Porque a Microsoft integra funcionalidades do ChatGPT no seu Copilot, no bundle do Office e outras ferramentas que a Microsoft tem e que cobra por elas. Ou seja, o pai não está dependente das vendas diretas do filho, porque consegue usar essa tecnologia e ganhar dinheiro com outras empresas que vão utilizar também essas funcionalidades que o filho inventou. Isto parece um bocado de exploração, se calhar o exemplo não é bom,
Se for bom, então tira as tuas conclusões. Mas o mais provável é não ser um exemplo bom. Depois isto fez com que a Microsoft atacasse a Google, que era incontestável. Eu, pessoalmente, deixei de usar Google. Já não vou ao Google fazer pesquisas. Vou diretamente ao ChatGPT. Neste caso até vou aqui ao Copilot. Mas gostava de saber se tu continuas a usar o Google e porquê. Porquê é que não usas ChatGPT ou outro qualquer? Da minha experiência pessoal, a Google demorou a implementar com o Gemini. Eu até falei disso num vídeo e mostrei a mesma pergunta feita ao Gemini e ao Copilot da Microsoft, e o Copilot teve uma resposta muito melhor. Aliás, o outro estava errado e este estava certo. Era tão simples quanto isso, e por isso passei a usar o Copilot. Ó Tiago, e agora não estará melhor? Se calhar está, mas agora já não vou voltar a mudar, que dá muito trabalho mudar, portanto não percebo como é que a Google se deixou ultrapassar, mas a Microsoft aproveitou. Cá está, também tem esta questão, e isto é muito importante, é que a Microsoft não tem nada a perder. Tipo, a Google é líder, e portanto, se o Gemini começar a dar respostas erradas, as pessoas vão ficar frustradas. Se for o ChatGPT ou o Copilot a dar respostas erradas, a malta não se zanga porque é de género. Ele já é tão mau, é tão fraquinho, é o pior, é o caquético, deixa-o falhar. Mas neste caso não. Conseguiu e ganhou uns pontos. Dando aqui outra vez um exemplo com cozinha. Se o Jamie Oliver cozinhar bem, então tem de ter cuidado com as invenções. Enquanto que eu sou um nabiço. Não faz mal se eu começar a inventar coisas sem jeito. A malta vai dizer que não gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. De repente há uma que diz, epá, Tiago, isso é espetacular. Pum, Michelin. Eu posso dar-me esse luxo. A Microsoft pode-se dar esse luxo. A Google não pode. Depois há aqui também a questão da realidade aumentada e diz que a Microsoft está a entrar. Eu não sei se entrar é a palavra certa. Eles há mais de uma década que investem no HoloLens, mas a estratégia é diferente. Não é tanto de massas. Eu penso que isto já é usado no exército, mas confesso que não explorei muito e a própria Microsoft também não explorou muito. Não é por aí que vem grande negócio. Agora, lá está. Isto é tudo muito questionável. Ninguém sabe como é que é o futuro. Será que vão ser aqueles óculos de realidade aumentada, tipo os Ray-Ban? Je ne sais pas. A Apple acha que sim, porque senão já teria investido muito mais nos Apple Vision Pro, mas talvez não. Outras aquisições. Exatamente. Aqui a Microsoft parece-me que está com a estratégia do povo. Tipo, chegar a todo lado. Comprou a Activision Blizzard, os seus jogos dão no computador, dão na Xbox, agora dão também na PlayStation, portanto os exclusivos já não são. E isto faz com que o quê? Com que haja maior receita das subscrições, porque há um maior TAM. O que é este TAM? Total Addressable Market. O mercado é maior. Se eu de repente tenho um jogo que não chega só aos jogadores de Xbox, mas chega também aos jogadores de computador e aos jogadores de PlayStation, o meu jogo que antes ia ser vendido a 100 milhões de pessoas, se calhar já está para 200 ou para 300 milhões de pessoas. O mesmo jogo, com o mesmo trabalho. E mais uma vez, não tem que estar preocupados em fabricar uma consola que vende menos do que a PlayStation, muito menos, que está a vender cada vez menos, que pode ser impactada pelas tarifas, que tem menor margem do que um software. Portanto, não sei se a estratégia da Microsoft vai passar apenas pelo software, pelos jogos, ou se vai continuar a fazer as consolas, mas esta estratégia do fim da exclusividade penso que diz muito sobre o que a empresa quer fazer. É mais receitas mensais. Depois aqui a avaliação. Houve um crescimento significativo das suas ações e vamos ver aqui o Super Excel. Portanto, aqui temos que está acima do SMA 200, tem muito mais dinheiro do que dívida, ao contrário da Apple. Tem recomprado ações desde 2011, portanto é uma forma de devolver dinheiro aos investidores. A ação subiu 140% nos últimos 5 anos. A receita aumentou apenas 70%, o que é bom, mas tens que ver se para ti faz sentido, tendo em conta a subida da ação. Há muito mais coisas a ver do que além disto, obviamente, não é? Temos aqui muito mais critérios. Price to Sales Ratio de 13.5, na Apple era 9,5. Não é negativo, passou quase com 10. 0.7% de dividend rate. As receitas 17, 18, 7, 16 e a Apple 33, 8, menos 3, 2, 6, aqui 15. O que é que se espera a seguir? 15, 15, 15, 14 e a Apple 6, 8, 4, 5. Ou seja, a Microsoft espera-se que vá subir mais as suas receitas. E é isto que eu gosto neste Excel, é que eu rapidamente consigo comparar uma com a outra. Isto está claramente também desatualizado, 29 de outubro, mas não vou fazer isso agora para não atrasar aqui mais o vídeo. Mas neste Excel, de facto, eu gosto de ver aqui tantas coisas. Já agora, 37 vezes os lucros. Já vamos fazer aqui uma comparação com outra empresa. Eu penso que é na da Tesla, já lá. Mas então, na Microsoft não há riscos. Pronto, risco é aquilo que acontece sem nós prevermos. Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer. Pronto, isso é o risco. É aquilo que vai acontecer sem ninguém saber. Por isso é que tem que haver uma margem de segurança. E é o que Warren Buffett faz. Abrandamento do crescimento. Pode acontecer nas receitas e nos clientes. Agora, se eles reduzirem os custos fixos, ou seja, os recursos humanos, então podem conseguir manter aí alguma margem e se calhar até aumentar os lucros mesmo com menos receitas. Há empresas que fazem isso. Porquê? Porque eles têm inteligência artificial. Eles próprios desenvolvem a inteligência artificial e podem adaptá-la às suas necessidades e passam a ser clientes deles próprios. Isto podia ser perfeitamente uma estratégia, até porque muito do código da Microsoft é escrito por inteligência artificial. Já vai aparecer isso daqui a pouco. Aqui está tudo interligado. E repara aqui, as empresas que operam em áreas semelhantes podem causar problemas à Microsoft, certo, mas lembra-te que a Microsoft vende um bundle e por isso pode fazer um preço mais barato por quilo, incluindo determinada funcionalidade.
Claro que isto aqui é palhaçada, do barato por quilo, mas pensa que se tu já tens que pagar para ter o Office, então pagas só mais um bocadinho para ter armazenamento no OneDrive, pagas só mais um bocadinho para ter inteligência artificial e é sempre só mais um bocadinho, porque já estás a pagar pelo Office, percebes? E a questão é mesmo essa, é que há algumas coisas que são obrigatórias para algumas empresas, eles têm mesmo que ter o Office e, portanto, é só adicionar, ok, também quero isto, ok, também quero aquilo, enquanto que para outra empresa tem que pagar logo ali um grande bolo de início. E na Microsoft é só pagar mais um bocadinho para ter acesso a isso. Se calhar não é tão bom, se calhar não, mas repara, pagas mais 10%, enquanto que na outra, para teres um bocadinho de melhoria, tinhas que pagar o dobro ou o triplo, não sei. Isso as empresas é que fazem o seu próprio estudo. Agora, eu não vejo empresas a usar o LibreOffice. Google Docs, algumas. É mais limitado, mas LibreOffice, acho que não. E é gratuito. Eu já tentei, mas aquilo não funcionava assim muito bem. Por isso é que passei a usar o Google Docs. Mas agora tenho usado o Office. A Apple tem vindo a aumentar a sua cota de mercado dos computadores, é verdade, mas, mais uma vez, isto sempre a dar aqui outro complemento e outra perspectiva. A Microsoft vende serviços para Mac. Tu podes comprar o Office para usar no teu Mac, podes comprar a subscrição do OneDrive, enquanto que a Apple não. A Apple não vende nada para o Windows. Por isso, se a Microsoft vender mais Windows, a Apple perde. Se a Apple vender mais Mac, a Microsoft também consegue ganhar com isso. É espetacular. Por isso é que eles são o polvo, querem estar em todo o lado. Aqui depois a questão da guerra de preços. É verdade, mas mudar para outro fornecedor não é muito fácil, porque tens que ver qual é o standard da indústria. E eu nesta área dos vídeos noto muito isso. Se eu quiser contratar alguém para me editar os vídeos, provavelmente não vai usar o software que eu uso, que é o DaVinci. Provavelmente a pessoa está habituada a usar o Adobe Premiere Pro ou o Final Cut da Apple. Mas o da Adobe é se calhar o mais standard. E portanto, tu para contratar as pessoas tens que te adaptar àquilo que é usado na indústria. Porque se tens outro colaborador, e quem trabalha na indústria dos filmes, por exemplo, não pode estar a usar o DaVinci, o outro está a usar o Adobe, o outro está a usar o Final Cut, não, tem que usar o mesmo. E em princípio vamos adaptar àquilo que é a maioria, que é o da Adobe. Isto é só um exemplo. Portanto, tens o Paint que é mais barato. Pois, mas quer dizer, como é que vais colaborar com outras pessoas? E aqui a mesma coisa, se tu usas o Word, o outro não pode usar o LibreOffice. E vice-versa, quando tu vais abrir uma empresa, não vais usar o LibreOffice, porque tens que usar os fecheiros e abrir os fecheiros das outras empresas que te mandam. Essas colaborações são importantes. Portanto, a guerra de preços, sim, até certo ponto. Tem mesmo que haver um fornecedor que seja mesmo um grande competidor. Eu acho que isso aí é difícil, dependendo do segmento em que estamos a falar dentro da Microsoft. As receitas aumentaram 13% e os lucros 18%. Repara que o lucro a crescer mais do que a receita, isso é sinal de eficiência. É o sinal da economia de escala, ou seja, eu posso estar a vender gelados e se eu vender o dobro dos gelados, eu não gastei o dobro do dinheiro no leite, porque fiz lá uma magia qualquer para aquilo gastar menos. Eles aqui gastam X a desenvolver o software, mas depois vender 1 ou vender 1 milhão custa-lhes o mesmo. Só lhes dá mais margem. E é por isso que vemos aqui estes números assim tão elevados e diferentes. Aumentar as suas despesas pode também significar aumentar o moat, o fosso. Ou seja, se vem alguém tentar competir com a Microsoft e a Microsoft já enterrou 100 bilhões em servidores, como é que tu vais competir com uma empresa que já tem servidores tão caros e tão grandes e tão fortes? É muito difícil. E aqui está a frase que eu te falei há pouco, que 30% do código da Microsoft já é escrito por inteligência artificial, não é por pessoas. E repara que se isto fosse uma mercearia, não era assim tão importante, porque uma mercearia tem pouco código para escrever. Agora, a Microsoft não, tem mesmo muito código para escrever. É muito software. Um jogo podia ser escrito por inteligência artificial, tipo, olha, escreve-me um jogo em que eu quero acertar em maçãs com uma seta. Pronto, ele faz-te ali um mundo todo mágico e o Robin Hood. E isto é interessante porque é uma bola de neve verdadeira, no sentido em que quanto mais inteligência artificial, mais ela aprende e mais ela consegue depois fazer outras coisas. Portanto, estes 30% acredito que rapidamente vão subir, porque foram tão rápidos a chegar lá também e pode ser por isso que eles aumentaram as suas perspectivas. Já agora, por curiosidade, queria-te mostrar aqui no Investing só a escadinha dos resultados. Olha para isto. Que incrível. Sobe, 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 sobe. E depois vê só. Queria aqui 10% de 110 são 11. Porquê? Porque 10% do que eles faturaram em 2018, que foram 110 bilhões, nomenclatura americana, seriam mais 11 bilhões, certo? Os 10% extra para 2019. Não sei se foi isso, por acaso até foi um bocado mais. Mas, se eles aumentarem 10% em 2025, já são 10% de 281 bilhões, que são 28 bilhões. Portanto, os mesmos 10% em 2025 são muito mais do que em 2018. E eles conseguem, de facto, aumentar a mais de 10% as suas receitas, o que é extraordinário. E vês aqui a barra laranja, que é o lucro, continua a aumentar. Isto é uma empresa mesmo muito, muito eficiente. Se vai continuar este ritmo, não sei. Aqui diz que está a acelerar em percentagem ainda por cima, o que ainda é mais extraordinário. Porque se mantiver sempre a 10%, não está a acelerar, mas o valor absoluto sim. Porque antes eram 11 bilhões e agora já são 28. Portanto, manter a percentagem já faz com que o valor absoluto aumente. Mas aumentar em percentagem, então é astronómico. Nossa, parabéns Microsoft, mereces uma palma. Se gostares agora da parte técnica, podes ver aqui isto que a XTB explica. Nós vamos avançando para a Alphabet. Esta aqui é a mãe da Google, que anda a recomprar muitas ações para devolver dinheiro aos acionistas. Vês aqui depois esta tabela, o crescimento aqui das receitas é extraordinário. Tem muita publicidade, claramente ela é conhecida por isso. O serviço de cloud também. Outros segmentos,
Tem a Waymo. O Waymo é de carros autónomos, está muito forte, continua a crescer, a fazer parcerias com o Uber. Não sei se fizeram com a Lucid, que é uma concorrente da Uber, portanto, está-lhes a correr muito bem esse negócio. A publicidade é aquilo que eles são muito bons a pôr em todas as aplicações que eles têm. Google Maps eu achei extraordinário como eles fizeram, tipo, se for um retângulo é publicidade, se for redondo quer dizer que foi uma coisa que eu pus, ou é um ponto de interesse daquela região, portanto, souberam explicar isso muito bem. Houve aqui uns trimestres menos bem sucedidos, mas a receita sempre a crescer anualmente, tal como vimos naquela tabela acima. E agora repara que a publicidade representa 87% das receitas. É muita dependência sobre as receitas. E aqui em segundo lugar é a Cloud, que é apenas 12%. Agora, voltamos a esta questão. Google Cloud, sim, é o mais pequeno dos três, mas pode arriscar mais para conseguir roubar mercado à Microsoft. Tal como a Microsoft arrisca para roubar ao Google Search, então aqui a Google arrisca para roubar ao Microsoft Cloud. Até porque eles têm investido dezenas de milhares de milhões em placas gráficas da Nvidia e não só, portanto os servidores. Lembra-te que o YouTube tem 400 horas de vídeo colocadas a cada minuto. Sim, passou um minuto, então houve pessoas a meterem 400 horas de vídeo no YouTube. É monstruoso e eles têm que ter espaço para guardar isso, mas têm que ter capacidade de montes de gente estar a ver aquilo em direto. Só para teres noção, a Netflix aluga à Amazon o espaço para guardar lá os seus filmes e as suas séries e chega a dezembro e diz: "Tô, Amazon, aumenta-me aí a largura de banda que eu vou ter mais gente agora aqui com a mantinha em cima das pernas e um chazinho quente a ver as minhas séries e os meus filmes." E a Amazon chega lá, clica num botão, bum, ok, mais pessoas conseguem estar a ver Netflix em simultâneo, senão aquilo começa a ficar lento. Porque a Amazon vende o número de faixas de autoestrada que tu queres, tu é que sabes quantas é que queres contratar. Eles têm muitas. Quantas mais tu contratas, mais rápido os teus clientes conseguem navegar, mas mais pagas. E agora pensa, a Google tem que fazer isso tudo sozinha. E depois tem lá o Gmail, tem lá o Google Fotos, tem o Google Maps que tem que estar sempre a funcionar. E quem é que paga isto tudo? A publicidade. É extraordinário. Depois tem outros segmentos, nomeadamente aqui os dispositivos físicos, mas aqui há uma nota muito importante, é que eles não querem competir demasiado com outras marcas, porque repara, se a Google tiver uma estratégia idêntica à da Apple de lançar um Pixel que está super otimizado com o processador, que por acaso também é da Google, com o telefone e o sistema operativo, isso é uma desvantagem muito grande que a Samsung tem em comparação com a Google, porque a Google é que está a desenvolver o processador e o telefone e o sistema operativo. Então a Google tem que lançar um telefone assim mais ou menos a dizer, malta, dá para fazer isto, mas muito naquela perspectiva do software, do que dá para fazer, do que se calhar até com outro telefone com o software da Google até podes ter. Nem sempre tens, mas às vezes podes ter, porque senão a Samsung o que é que ia fazer? Se eu não tenho hipótese de competir com o Google, vou fazer o meu próprio sistema operativo, que é um bocadinho o que a Huawei está a fazer. Então para a Google não espicaçar demasiado a concorrência, faz desta maneira, porque senão perderia grande fonte da receita. Se todas as marcas tivessem o seu próprio sistema operativo, e neste momento eu tenho o sistema operativo da Huawei, não noto grande diferença em relação ao Android, e acho que muitas pessoas não iriam reparar, e a Google iria perder muito dinheiro aqui, porque eu não tenho nenhuma aplicação da Google, porque lá está, a Huawei está banida, não pode usar, e eu estou a conseguir viver sem isso, portanto muita gente se calhar também conseguiria. Não sei, mas lá está, para dizer que a Google ganha dinheiro é nestes serviços da publicidade. Portanto, se perde o Android, se perde os telefones todos que usam o sistema operativo deles, pode perder imenso dinheiro aí. Portanto, a Google não quer forçar demasiado a barra, quer manter a paz entre todas as marcas. As margens deles não estão nos equipamentos. Repara, já vimos isso há pouco, a Apple não ganha tanto dinheiro nos iPhones como ganha nos serviços. Claro, em valor absoluto sim, mas em percentagem não. Portanto, a Google não tem interesse nenhum em começar a fabricar telefones, porque a margem de lucro é muito menor do que na publicidade que eles já estão a fazer agora. A Apple é ao contrário. A Apple depende 100% de si própria. Não há nenhuma marca que vai fabricar um telefone e põe lá o sistema operativo da Apple. Não existe. Portanto, tem que ser a Apple a fazer um bom telefone e um bom sistema operativo e um bom processador. Mas é facto que sim, a Google vai investindo em áreas diferentes. Lá está, o Waymo foi uma empresa que veio deste projeto do Google X, é um departamento de Research and Development, de investigação e desenvolvimento, onde vão experimentando coisas diferentes, até alguma pegar. A Waymo pegou, o Wing também pegou, que é de drones para entregas em casa. A Amazon vai de certeza usar muito isso daqui a uns anos e que pode trazer enormes lucros à empresa. Isto pode sim, de facto, ser revolucionário. A questão da Waymo, então, cuidado Tesla, porque a Google tem muito mais dinheiro do que tu. Depois, a robótica, a mesma coisa. Fala-se num TAM, já te falei um bocado o que era, de trilhões de dólares. Portanto, a Google vai querer aproveitar esta oportunidade e como eles são tão bons em software, talvez consigam fazer alguma coisa com o Google X, não sabemos se nesse departamento estão a trabalhar nisso, mas a Google conhece as necessidades das pessoas, por causa das pesquisas, é muito bom em software, tem muito dinheiro, pode ser uma ameaça ao Tesla Optimus, que é o robô da Tesla. Depois, em termos de saúde, é muito interessante porque nós vivemos cada vez mais tempo, temos também cada vez mais dinheiro para usar em saúde, por exemplo, Portugal nunca gastou tanto dinheiro no SNS como está a gastar agora, os portugueses nunca gastaram tanto dinheiro em seguros de saúde como gastam agora, nunca se gastou tanto dinheiro em lares de idosos como se gasta agora, então a saúde está assim a ser um foco muito grande e as empresas querem de certeza ir para lá. Vamos ver como é que a Google vai fazer isso. Uma possibilidade com a inteligência artificial é desenvolver medicamentos. Portanto, empresas farmacêuticas tenham cuidado porque a Google pode ter no seu servidor super poderoso e forte um software a tentar desenvolver lá as moléculas e a ver qual é que é a melhor combinação para se descobrir alguma cura para uma doença ou
ou algum medicamento. Eu não percebo nada dessa matéria, mas se eu fosse a Pfizer, estaria com medo. Ou então podem fazer uma parceria, e se calhar ainda pode ser mais inteligente. A Pfizer sabe como é que se faz. A Google tem o poder computacional, pode ser interessante. E depois com o Pixel Watch, a Google tem dados das pessoas, isso é muito interessante, para saber o que é preciso, cuidados de saúde é que as pessoas têm que terem atenção e podem atacar por aí. Mais aquilo que as pessoas andam a ver no YouTube, o que é que as preocupa. Portanto, a Google sabe aqui muita coisa e pode usar isso a seu favor. Em relação à avaliação, está 26 vezes acima dos seus lucros anuais, sendo que já esteve a 40 vezes. Portanto, está aqui, entre aspas, barata, mas a pergunta é porquê? Porquê que está a este preço? É porque não há uma perspectiva tão grande de crescimento? É que isto do barato tem muito que se lhe diga. Porque repara, preferes ter um Android que é barato e se calhar ranhoso, ou um iPhone caro, mas que é muito bom? Preferes uma Xbox barata, que se calhar não tem os jogos que tu queres, ou queres uma PlayStation que é mais cara, mas que tem lá aqueles jogos que os teus amigos jogam? Mais fácil, queres uma casa barata ou uma casa cara? Claro que és uma barata, mas se calhar é ranhosa, não é para ti. E então preferes uma cara. E aqui a mesma coisa, se calhar a empresa está barata porque achas que não vai ter o retorno. Eu não sei, mas os analistas se calhar têm aqui uma perspectiva diferente. Em relação a riscos, fala-se em riscos significativos, sim, e daí ter uma avaliação mais baixa. Lá está, o preço tem sempre que ajustar em relação ao retorno esperado, às expectativas e aos riscos potenciais. Ela era vista como a supra-sumo do search, das pesquisas, mas a Microsoft atacou-a justamente aí na ferida e, teoricamente, pode haver outros concorrentes ou pode a Microsoft subir, não sabe o que é que vai acontecer. Neste momento, os resultados estão muito bem, mas pode ser que esta questão da publicidade vacile um bocado. Até porque lá está, há mais gente a tentar entrar, a Amazon e a Apple. A Microsoft ainda não, mas se eles quiserem entrar, vamos lá ver. Olha, aqui mais para baixo, Apple e Amazon, eu já tinha escrito isto e já te falei de não ler só um resumo, teres o sentido crítico. Portanto, aconteceu-me aqui imensas vezes neste PDF, eu leio, escrevo logo para não me esquecer e depois vejo, a XTB também falou disto. Para mim, lá está, é gratificante porque quer dizer que estou mais ou menos no bom caminho. Estou a pensar mais ou menos como eles. Isso aí dá muita confiança, porque quer dizer, quem escreveu isto de certeza que sabe imenso e eu acertar algumas coisinhas daquilo que eles pensaram, deixa-me muito contente. Claro que não sei tanto quanto, mas quero sempre aprender mais. Depois, posição forte atrai sempre a atenção dos reguladores e das autoridades antitrust. Sim, a Google está sempre com um problema. Olha, o Chrome teve em risco de ser vendido. O Ecosia até ofereceu $1, acho eu, ou gratuitamente, já nem sei. Eles também tiveram uma tecnologia de cookies que acabou por não avançar, cancelaram agora há pouco tempo, e a Disney anda-lhes a fazer frente com os canais que tem lá no próprio YouTube, porque quer aumentar o preço. O YouTube não quer pagar mais por ter acesso a esses canais, mas é que se perde o acesso a esses canais, depois as pessoas que subscrevem o serviço da Google, do YouTube, podem depois não querer pagar mais porque não têm lá os canais favoritos delas. Portanto, isto aqui é muito difícil de gerir. Depois temos aqui a Google ser um motor de pesquisa pré-definido nos iPhones. Pode mudar a qualquer momento. Imagina que a Apple diz, não, olha, o motor de busca do ChatGPT funciona melhor, é mais barato, vamos a isso. Pode acontecer. E aí a Google pode perder clientes, vamos ver. Lá está, os números ainda não o indicam aqui nas receitas. Portanto, para já continua tudo tranquilo. Continua a crescer, a Alphabet continua a investir e aqui repara, neste momento imagina que a Google é um barco, a Alphabet, e que quer chegar à ilha onde vai ter mais segurança. A pergunta é, será que eles vão lá chegar antes do barco afundar? Ou seja, será que eles vão encontrar um novo modelo de negócio que lhes permita ganhar dinheiro, no caso deste da publicidade e da pesquisa do Google, deixar de funcionar ou deixar de ter tanto dinheiro? Essa é a grande questão agora. É se com o tempo que lhe resta, no caso de assumirmos que a concorrência vai conseguir atacar o negócio da Google, se nesse prazo a Google se vai conseguir reinventar ou arranjar outra fonte de receita para sobreviver e não estar só dependente da receita da publicidade, que é os tais 80%, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer. Já agora diz-me tu, achas que as pessoas vão deixar de usar o Google? O que é que vai acontecer? Depois aqui é a parte técnica. Uma curiosidade é que subiu 80% desde o ponto mais baixo de abril. Aqui está, 138, não é? 256, inacreditável, e continua a subir. Portanto, se gostas da parte técnica, se é assim mais trader, então vais gostar disto. E se quiseres vídeos sobre a Amazon, a Tesla, a Meta, a Nvidia, então diz-me nos comentários e eu farei um vídeo tipo este. Como vês, eu já li isto tudo, já tomei imensas notas que tenho aqui para partilhar contigo. Gostas deste detalhe todo? Ou preferes ETFs mais simples? Conta-me lá isso nos comentários. Muito obrigado por teres assistido a este vídeo até aqui e eu vejo-te no próximo, tipo este que aparece aqui em baixo, sobre a bolha da inteligência artificial, que é assim um vídeo mais profundo, a ver os detalhes como fizemos hoje. Ou se estás ainda a começar e a dar os primeiros passos e procuras algo mais simples, então tens este vídeo sobre como começar a investir com apenas 15 euros, passo a passo. Mostrei-te como é que fiz e acredito mesmo que te vai ajudar. Então passa por lá e até já!